Paz do Senhor, eu sou o pastor Clodoaldo Silva, mais uma reflexão da palavra de Deus. João capítulo 20 e o versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Meu irmão, minha irmã, obreiro, servo do Deus vivo ou não servo de Deus, hoje eu estava no culto, numa festividade de nossa igreja no bairro Tibério, e no momento do culto Deus colocou essa palavra em meu coração e eu quero compartilhar com você. João capítulo 20 narra a história que quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos numa sala, num lugar reservado, espantados, com medos, atentos, e uns crendo fielmente na promessa, outros duvidando, lá e cá, mas certo é que eles estavam numa sala. Jesus atravessa a parede, apresenta-se a eles e diz: Pai seja convosco. E Jesus então conversa com seus discípulos, anima a fé de cada um deles, autentica a sua palavra, a sua autoridade, a sua ressurreição e que ele estava vivo para sempre. Ele renova as forças dos discípulos e certamente revela coisas novas ali. De repente, ele então despede deles e vai, atravessa a parede e sai. E de repente chega Tomé. E os discípulos todos alegres, eufóricos, animados, regozijantes. E Tomé chega e percebe uma abundância de ambiente. Certamente ele pergunta: o que está acontecendo? Eu deixei vocês, você estava de uma forma, agora está todo mundo totalmente diferente. E eles então dizem: olha, o Senhor Jesus atravessou a parede, abençoou a gente, conversou com a gente e ele está vivo para sempre. Então Tomé diz: eu não creio. Eu só creio se eu ver. Eu só acredito vendo. Só se ele atravessar a parede de novo aqui, aí eu creio. E de repente Jesus aparece novamente e se apresenta a eles naquela sala e vai diretamente a Tomé. Foi quando ele faz essa pergunta. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viu e creram. Porque quando Tomé bateu os olhos, que era ele mesmo, aí ele dobrou o joelho, aí ele glorificou, aí ele diz: agora eu creio, agora eu acredito. Mas Jesus diz: bem-aventurados que não viram e creram. Ele estava falando de Abraão, ele estava falando de Moisés, ele estava falando de Isaías, ele estava falando de todos os profetas e servos do Antigo Testamento, ele estava falando de Adão, ele estava falando de Josué, ele estava falando de todos que passaram, creram, pregaram, profetizaram, mas não viram. Fica uma lição para nós aqui nessa passagem bíblica. Você precisa crer sem ver. Bem-aventurados que não viu e creram. Bem-aventurado é você que ainda não comprou sua casa própria, mas crê que Deus vai te dar. Bem-aventurado, feliz é você que toda a sua casa não está servindo a Deus ainda, mas pela fé você profetiza toda a sua casa servindo a Deus. Bem-aventurado é você que não foi curado ainda, mas crê pela fé que o poder de Deus vai te curar. Bem-aventurado é você
que ainda não viu aquele sonho realizado, aquele milagre tão desejado, mas você crê. E só o fato de você crer, confiar em Jesus Cristo, já é tudo, já basta. Porque João capítulo 11, versículo 40, o Senhor Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se crer, verá o movimento poderoso de Deus. Se crer, verá a montanha passar de um lado para o outro. Se crer, verá de novo o mar vermelho se abrir. Se crermos de fato em Jesus Cristo, vamos ver novamente o pão se multiplicar, o azeite se multiplicar, o peixe se multiplicar. Se crermos em Jesus Cristo de fato, como nós lemos na Bíblia, como nós pregamos, como nós cantamos, nós vamos ver de novo o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar e os demônios serem expulsos e as pessoas libertas e transformadas pelo poder de Deus. Voltemos a crer em Jesus. Não acomode a sua fé. Não minimiza o poder de Deus. Não coloque limites naquilo que Deus é capaz de fazer por você, sua casa, sua família e seu ministério. Muitas vezes pegamos os sonhos, os planos, os projetos que Deus tem para nós, colocamos numa caixinha e guardamos, e colocamos até o poder de Deus numa caixinha, como se ele não fosse capaz de fazer ou cumprir o que ele falou. À noite, Lázaro estava na mesa jantando com Jesus, Marta e Maria e outros. Quando Jesus disse: se crer, verás a glória de Deus, ele estava dizendo com relação à ressurreição de Lázaro, quando ele mesmo foi lá e diz: vem para fora. E à noite ele estava lá na mesa jantando, depois de passar 4 dias morto, já em decomposição, agora estava lá na mesa. Então, se crermos, o sol vai parar de novo para Deus nos dar vitória. Se crermos, vamos ver novamente água sair da rocha para bebermos. Vamos ver a manifestação da glória do Senhor. Se crermos, vamos contemplar de novo Deus mandando anjo na prisão para tirar Pedro. Muitos de nós acomodamos e deixamos de crer de verdade em Deus. Aí quando Tomé diz: agora eu creio, Jesus diz: bem-aventurados que não viu e creu. Então você é bem-aventurado, meu irmão. Nós devemos ressaltar que a fé verdadeira vai além da necessidade de provas visíveis. Precisamos destacar que Jesus elogia aqueles que creem sem ver. Bem-aventurado, feliz é os que não viu ainda, mas crê. É os que não viu o céu, a cidade santa, Jerusalém celestial, mas crê piamente que vai morar lá. Aleluia. A dificuldade da fé sem ver. Tomé teve dificuldade. E muitos têm dificuldade. Mas a Bíblia está cheia de homens e mulheres que creu sem ver. Aleluia. Bendito seja Deus. Tomé expressa a necessidade de ver para crer. Muitas vezes nós também queremos provas antes de confiar em Deus. Meu irmão, se tem um que nunca vai te decepcionar, é Deus. Se tem um que nunca vai te desiludir, é Deus. Se tem um que nunca vai falhar na sua vida, é Deus. Quem falha sou eu. Quem falha é você. Quem erra sou eu. Quem erra é nós. Deus não falha. Deus não erra. Deus é infalível.
Não precisa colocar Deus na parede para ele provar nada. Creia sem ver, porque Deus te fará contemplar o milagre. A resposta de Jesus à incredulidade de Tomé. João capítulo 20, versículo 26 e 27. Jesus não repreende duramente Tomé, mas o convida a crer. Bem-aventurado que crê. Não deixe de confiar em Jesus, porque a sua fé será recompensada. Deus compreende nossas fraquezas, mas nos chama para confiar nele plenamente. A bem-aventurança da fé, provas sem provas visíveis. Bem-aventurados que não viu e creu, João 20, 29. Crer sem ver é uma demonstração de confiança plena em Deus. A verdadeira fé não se baseia em sinais, mas na palavra de Deus, no Deus da palavra eterna. Exemplos bíblicos de fé sem ver. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21, que Abraão creu na promessa pela fé, sem ver. Ele viu de longe a cidade celestial pela fé. Abraão creu na promessa sem ver. O centurião creu na palavra de Jesus sem exigir sinais. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 10, quando Jesus disse, eu vou lá na tua casa e vou dar saúde ao teu criado, o centurião diz, não, eu creio que o Senhor liberar uma palavra, ele vai ser curado, não precisa nem do Senhor ir lá. Uma fé tremenda. Meu irmão, minha irmã, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz, bem-aventurado os que vivem pela fé. É pela fé que nós somos curados, é pela fé que somos renovados, é pela fé que ouvimos Deus, é pela fé que somos dirigidos por Deus, é pela fé que vamos ser batizados com o Espírito Santo, é pela fé que você vai ser curado, liberto, é pela fé que vai receber a promessa de Deus, o batismo com o Espírito Santo, é pela fé que vamos ser arrebatados, é pela fé que vamos morar no céu. Deus transformará nossa fé em realidade. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não são salvos pelas obras da carne, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens, para que ninguém se glorie, vem de Deus. Então, não podemos andar por vista, mas por fé. Segundo Coríntios 5, 7, bem-aventurados os que não andam por vista, mas por fé. Os que andam por vista enxergam pouco, mas os que andam por fé conseguem enxergar depois da montanha um rio cristalino de glória eterna. Meu irmão, Jesus declara, felizes aqueles que creem sem ver. Que nossa fé seja firme, baseada na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Que a nossa fé seja vibrante em Deus. Que Deus renove a sua fé. Que Deus anime a sua fé. Se você está sentindo sem fé, um dia os discípulos orou dizendo, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Queremos ter uma fé viva, poderosa, gloriosa e tremenda. Meu irmão, minha irmã, bem-aventurados que não viu e creram. Louvado seja Deus. Bem-aventurado é os que não viram e creram. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te dê uma fé viva, vibrante, gloriosa, firme e poderosa nas promessas eternas da sua palavra. Deus te abençoe.